Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje, a aula 14, a gente vai estudar as curvas de nível. Tá? A ideia do estudo dessas curvas, que a gente vai definir, né, é uma nova maneira que a gente tem para representar uma função geometricamente. Tá? A gente pode fazer, por exemplo, diagrama de setas, né? Por exemplo, tem uma função f definida em conjunto D, cujo contradomínio é os reais, né? Então, essa função pega pares ordenados e associa a números reais f de x, y. Certo? Em que D é um subconjunto do R2. Então a gente viu uma maneira que é por seta, né? A gente faz o domínio num plano, né? O D está lá no plano e associa um número real, né? Faz um eixo aí ordenado. Essa foi a primeira maneira, né? A segunda maneira é faz o gráfico, né? Usualmente, né? Pega aí, faz aí um conjunto de três eixos ordenados, dois ortogonais, né? O eixo X, o eixo Y, o eixo Z. A gente representa, né, no plano XY, né, o domínio dessa função. E para cada ponto aqui no domínio, ou seja, cada ponto, né, no D, né, que a gente é na verdade um par ordenado. A gente vai associar vai ter uma cota, né? Então a gente vai associar a cada ponto XY no domínio um ponto no espaço da forma XY f de XY. Tá? Quando a gente faz isso, no final a gente vai obter uma superfície, né? No espaço dimensional que vai ser o gráfico da função. A terceira maneira, então, que a gente vai estudar é representar uma função de duas variáveis por curvas de níveis. A ideia é a seguinte. Suponha que eu tenho uma função ali dada por f de x, y. Então, qual vai ser a curva de nível k? A gente vai pegar f de x, y e igualar a k, onde k é um número real qualquer. Tá? Então, para cada número real k, você vai ter definido uma curva de nível k. Certo? Então, para gente determinar a curva de nível, k, você vai ter que... Aí nós então que, como f de y depende de x e y, e k é uma constante, essa equação terá duas variáveis, x e y. Tá? Então, a curva de nível vai ser um subconjunto do plano xy. Tá? Então aqui quando a gente resolve, pode sair, por exemplo, parábolas, elipses, circunferências, retas. Tá? Então uma curva de nível pode ser um elemento do plano. Então a definição de curva de nível vai ser o seguinte conjunto. Então, suponha essa hipótese aqui, que f é uma função com domínio D, de duas variáveis, né, e valores reais. Então a curva de nível k, né, fixa k um número real aí qualquer. Vai ser um conjunto formado por todos os pares x, y no domínio da função, de modo que f de x, y é esse k. É claro, né, que isso aqui só é verdadeiro se o k estiver na imagem da função, né? Se o k não estiver na imagem da função, esse conjunto é vazio, tá? Então não tem graça, né? Então basta considerar valores de k na imagem da função f. O que quero que vocês lembrem é o seguinte conceito que a gente viu lá em fundamentos. A gente tinha, suponha que você tem uma função qualquer de um conjunto A e um conjunto B. A e B conjuntos quaisquer. Essa função pega Azinho e associa f de Azinho. A gente definiu lá, a gente estudou um seguinte conceito, que é a imagem inversa da função aplicada em um certo Bzinho no conjunto, na imagem, né? Ou no contradomínio. Esse aqui é o conjunto formado por todos os elementos do domínio para os quais o f do Azinho, f desses elementos, né, são iguais ao Bzinho. Se você olhar a definição aqui de curva de nível k, é a definição de imagem inversa da função no número k, né, no valor k. Então a curva de nível k nada mais é do que a imagem inversa da função
em K. Ou seja, é o conjunto de todos os valores do domínio, tal que quando você calcula nesses pontos a função, o valor é o K. Então, essa é a curva de nível K. Então, para cada K, a gente vai ter uma curva de nível, certo? E o que a gente vai chamar de mapa de contorno é o conjunto ali de várias curvas de níveis. Curvas de nível, tá? Uma outra maneira assim, mais geométrica de enxergar as curvas de nível é como projeção de... Bom, vamos fazer aos poucos aqui. Por que o nome curvas de nível? Porque quando a gente calcula esse conjunto aqui, vai dar uma curva no plano, tá? Então imagina assim, que esse aí é o gráfico de uma função, tá? Então essa parte azul aqui, ó, é uma superfície ali que é gráfico de alguma função. Então, ó, aqui embaixo, no plano XY, estão as curvas de nível. Tá? Aqui é a curva de nível 20, K igual a 20, aqui é K igual a 25, e assim por diante, tá? K igual a 30. O que acontece? Como é que a gente pode enxergar essas curvas de nível? Cada elemento que você pegar, vamos olhar só para essa exterior aqui, essa curva com nível K igual a 20. Cada ponto dessa curva são aqueles quando eu calculo F nesses elementos, o resultado é 20. Tá? Então, esses pontos são aqueles cuja cota tal, de altura 20, a gente vai chamar. Tá? Ou seja, quando eu calculo F nesse ponto, eu vou obter um elemento, quando eu for representar graficamente, né? Vou obter um ponto na superfície de altura 20, tá? Então aqui é 20. Note que essa curva coincide com o seguinte conceito. É como se eu tivesse vindo no espaço tridimensional, pegasse o plano Z igual a 20. No caso geral, vai ser o plano Z igual a K. Então, esse plano vai ser um plano paralelo ao plano XY, não é? Quando a gente faz a interseção com a superfície, nós vamos obter essa curva aqui, ó. Vou fazer de vermelho também aqui. Nesse caso particular, plano Z igual a 20. A interseção vai dar esse plano. Tá? E a curva de nível vai ser a projeção dessa curva no plano XY. Tá? Vou fazer um exemplo aqui no GeoGebra. Vamos pegar x quadrado mais y quadrado com 1 a z. Vai. Então, imagina a função aí, fxy igual a x quadrado mais y quadrado. Né? O gráfico é esse paraboloide aí. Vamos pegar e cortar esse paraboloide pelo plano de altura de cota z igual a 2. Aí, vamos pegar x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos calcular a curva de nível 2. Z quadrado. Se eu olhar no plano, ó. Bom, deixa eu mudar essa cor aqui. Vamos colocar, sei lá, roxo. Aqui tá no plano. Só para não confundir, tá? É uma circunferência, tá? Essa é a curva de nível 2. Se eu quiser essa curva de nível 4, vamos ver se ele faz aqui. Eu tenho essa curva de nível, tá? Vamos voltar para a tridimensional. Então, se você olhar ali a curva de nível 2, é essa roxa aqui embaixo, tá? E a interseção... Deixa eu ver se eu vou fazer aqui a interseção.
desse plano com esse negócio aqui, ó, com esse paraboloide, deu essa curva azul aí, ó. Então, se você olhar aqui de cima, ó, mas quando você faz a projeção ortogonal, né, dessa curva aqui de cima sobre o plano XY, ó, vai dar justamente a curva lá embaixo, a curva de nível, tá? Então, essencialmente, a curva de nível é isso que a gente faz. A gente pega planos paralelos ao plano XY, tá? Vamos gerar várias interseções, tá? Para cada K que você escolhe, isso vai gerar uma... Lógico que intersect o gráfico da função, né? Senão pode ser vazio, então não tem graça. A gente obtém uma curva no espaço, aí você vai pegar essa curva e vai projetar no plano. A gente faz isso, então nós obtemos essas projeções, são as curvas de nível. Ok? Que é basicamente o que a gente faz aqui, né? Esse conceito de curva de nível, você deve ter visto algum livro aí, talvez de geografia, alguns mapas, quando a gente quer estudar a topologia aí de um terreno, né? Topografia de um terreno. Então, às vezes a gente pode, em algum material aí, você pode encontrar um mapa que represente o terreno dessa maneira aqui, ó, que é por curvas de nível, tá? Então, a ideia é, por exemplo, aqui, então esse número 5.500, ele representa a altura aproximada aqui, ao, sei lá, ao nível do nível do mar. Então, isso que significa que os pontos dessa curva de nível aqui, ó, que estão nessa linha 5.500, estão aproximadamente 5.500 metros acima do nível do mar. Esse número 4.000 diz mais ou menos que os pontos que estão próximo dessa curva de nível. Então imagina, ó, tem duas curvas aqui, ó. Deixa eu fazer ambas de verde. Uma de 4.000 e uma de 4.500. Significa que os pontos que estão entre essas duas curvas de nível, na realidade, são pontos aí dessa montanha. Imagina que é uma montanha que estão aproximadamente entre 4.000 e 4.500 metros acima do nível do mar. Então, é como se pegasse a montanha, olhasse de cima e projetasse um plano. Tá? Você vai obtendo várias curvas de nível ali, dependendo da altura do ponto que você... o ponto está em relação à montanha. Da montanha, né? Está em relação ao nível do mar. Então, aqui também é como se você pegasse o gráfico da função, olhasse de cima aqui, ó, e fosse projetando no plano. Vamos pegar fazer mais uma aqui, ó. Já tem essa curva aqui, né? Vamos pegar z igual a 4 aqui. Quando a gente pega esse plano, calcula a interseção com o gráfico da função, né, com o paraboloide, dessa curva aqui em cima. Se você olhar a curva aqui em cima, quando eu projeto no plano XY, que é esse terceiro aqui de baixo, vai dar aquela curva lá embaixo. Dá para ver que esse paraboloide hiperbólico, as curvas de nível dele serão circunferências. Aí o raio vai variando, né, conforme o nível que você está olhando. E essas circunferências serão todas centradas na origem. Tá? Então, bom, isso que eu já expliquei, tá? As curvas de nível de uma função de duas variáveis, né? São aquelas curvas do plano que satisfazem uma equação desse tipo, fxy igual a k. De k é uma constante aí real, tá? Então, para cada constante k que você escolha, você obtém uma nova curva de nível, tá? Então, uma curva de nível k, fx ou y igual a k, é o conjunto dos pontos do domínio, tá? Quando você calcula f nesses pontos, o valor é k. Como eu falei, né? Essa curva de nível te mostra os pontos do domínio da função que terão altura k. Certo? Igual aqui, ó. Você pensar uma função que pega os pontos desse plano e associa a altura do ponto na montanha em relação ao nível do mar. Então, quer dizer que os pontos que estão mais ou menos aqui, ó, você calcula a altura, né, em relação ao nível do mar, da montanha ali, é um ponto da montanha que está aproximadamente nesse intervalo, entre 4.000 e 4.500 metros, né, acima do nível do mar. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aí.
Represente graficamente essa função e traça as curvas de nível fxy igual a 0, fxy igual a 51, fxy igual a 75. No domínio de f do plano. Vou tentar fazer aqui no GeoGebra, mas vai ficar estranho isso aqui, porque como o 100 ali é muito grande, né? O gráfico da função, ele é... Se você olhar, ele na verdade é um... É um paraboloide, né? Se eu olhar aqui de cima dá pra ver, né? Só que ele vai estar lá em cima, tá? Deixa eu fazer de novo aqui. Então é z igual a 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Algo assim, né? Então vamos fazer as contas aqui. Então aqui é o gráfico da função, né? Então para encontrar e esboçar as curvas de nível, a gente tem que analisar aquelas equações do tipo f de xy igual a k, né? Então, no caso geral, f de xy igual a k, essa equação é equivalente a dizer, então, que 100 menos x quadrado menos y ao quadrado é igual a k, ou equivalentemente, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Isola isso aqui. É igual a 100 menos k. Então, isso aqui, ó, é uma equação, né? Cuja solução são circunferências centradas na origem e o raio vai depender do Kali, né? O raio, no caso geral, é raiz quadrada de 100 menos k, né? Porque 100 menos k é o raio ao quadrado da circunferência aqui, né? Então, por exemplo, está pedindo calcular alguns casos, né? Se o k for zero, se o k for igual a zero, isso é equivalente a dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100. Ou seja, a curva de nível k igual a zero é uma circunferência centrada na origem raio 10. Tá? Então, se eu venho aqui, vamos dar certo. Vamos calcular a interseção desse cara com isso aqui. Então, ó, dá essa circunferência, que se você olhar bem aqui, ó, a azul aí é a circunferência, é a curva de nível, tá? Dessa função. De nível zero. Que é a interseção do plano com com o gráfico da função, né? Vou pegar agora k igual a 51. Isso é equivalente a dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100 menos 51, ou seja, igual a 49. Então, nesse caso, nós obtemos então que essa curva de nível 51 é uma circunferência centrada na origem, raio 7. Então, pega aqui a interseção com z igual a 51. Ah, nem vou fazer porque aqui é o nível, aqui a 51 vai ficar lá em cima, vai ficar ruim de enxergar. Nos próximos exemplos fica mais fácil pra gente enxergar, tá? E o último caso que ele pede para analisar é k igual a 75. A gente faz a conta, isso é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, né? 25 porque, ó, substituir aqui, é 100 menos 25. 100 menos 75, que é 25, tá? Ou seja, a curva de nível 75 é uma circunferência centrada na origem raio igual a 5, tá? Então, portanto, uma observação aqui, as curvas de nível da função
é 100 menos x quadrado menos y quadrado, se não me engano. Essas curvas de nível, né, são circunferências centradas na origem e o raio vai ser a raiz quadrada de 100 menos k, tá? Acho que aí o k tem que ser menor ou igual a 100, para que esse raio aqui seja possível calculá-lo, tá? É que nos outros casos aqui vai ser vazio, o conjunto vai ser vazio, tá? Se o k for 101, esse número aqui não existe, né? Então isso aqui vai dar x ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 1, por exemplo. Cujo conjunto de solução é o conjunto vazio, né? Então não vai ser a curva de nível, não vai ter graça. Bom, pessoal, vídeo por aqui, tá? Essa primeira parte. Aí eu volto aí pra gente resolver exemplos, tá? Parte assim, teórica da aula de hoje é isso, tá? Só definir então curva de nível, tá? Se você lembrar como imagem inversa de um elemento da imagem, é basicamente isso, tá? Sempre tenha em mente que a curva de nível é um subconjunto do plano. Então, se você olhar mesmo desenho, mesmo nesse desenho aqui, ó, são essas curvas aqui embaixo, que são as curvas de nível, tá? E a interpretação geométrica também é que essas curvas de nível são basicamente projeções ortogonais de curvas do gráfico da função, né? Você pega o gráfico, intersecta com planos paralelos ao plano XY, pega essas interseções e projeta no plano XY, tá? Então, para cada um desses planos que a gente pega, nós obteremos uma nova curva de nível, tá? Bom, gente, até lá o próximo vídeo.